E aí pessoal, beleza? Bom, vou falar agora sobre capacitor série controlado a tiristores, o famoso TCSC. Bom, o TCSC, ele é, eu costumo dizer que ele é o primo irmão do SVC. Por quê? O SVC é conectado entre a barra, né? É aquele TCR conectado entre a barra, uma barra de conexão e a terra. Já o TCSC é conectado em série, né? Então, entre duas barras. Então ele é como se fosse um SVC, só que ao invés de estar conectado shunt, ele é conexão série, tá? Dessa forma aqui, ó. E o ramo do TCSC seria esse daqui. Então vamos ver aqui a simulação. Bom, então abrindo aqui o arquivo de fluxo de potência do TCSC, vou carregar aqui o diagrama. Eu tenho essa situação aqui então, tá? Um gerador, tá? Uma barra do tipo PV que está com essa tensão de 1 PU e transmitindo 1000 megawatts. 500 megawatts vem por essa linha de cima aqui e são absorvidos por essa barra infinita, por esse gerador infinito aqui. Esse gerador infinito que é uma barra de referência VTETA, né, 1 fase 0. Então se essa reatância aqui é 4%, para essa ficar, para de baixo ficar igual a de cima, para que os fluxos obviamente se distribuam, né, pela lei de Ohm, eles vão se distribuir pelo caminho de menor impedância, o maior fluxo, né? Como é um caminho paralelo, como aqui as impedâncias e reatâncias são iguais, né? Eles vão se distribuir iguais aqui os fluxos de potência, 1000 megawatts, 500 e 500. Por que está igual? Porque aqui eu tenho uma reatância de 4%, aqui eu tenho uma de 6%, só que eu tenho aqui uma reatância capacitiva, o TCSC está capacitivo, né, com a reatância de 2%, o valor atual é de menos 2, justamente para controlar o fluxo de potência em 500 megawatts aqui, tá? Então, você tem aqui o modo de controle reatância fixa, né? Você está no modo de controle reatância fixa. A reatância pode variar aqui, né? De menos 3 a menos 1%, a mínima e a máxima, tá? Então, o caso de fluxo de potência é bastante simples, já está convergido, está na posição 1. A gente já pode partir para o Anatem, então, tá? E esse aqui, então, é o modelo do Anarrede do TCSC, modelo de regime permanente, tá? As tensões na barra são essas. Então essa é a situação que a gente vai, no Anatem a gente vai ter que colocar um modelo dinâmico para esse gerador, um modelo de barra infinita para essa barra 3, né? E vai ter que definir um modelo dinâmico do TCSC e o controle do TCSC, tá? Assim como a gente fez para o SVC. Bom, então vou abrir aqui o arquivo dos controles, o CDE, o arquivo do CDU Edit. Então tá aí, vamos ver aqui, eu tenho aqui um modelo 2, que é simplesmente um modelo apenas para eu conseguir dar entrada na potência mecânica, tá? Para redespachar a máquina, tá? Porque eu vou querer dar um evento que é mudar justamente a potência mecânica, então eu estou usando esse recurso aqui. Na máquina 1 eu tenho um regulador de tensão bem simples, tá? Importa a tensão terminal, compara com uma referência, passa por esse bloco dinâmico e sai a tensão de campo EFD aí para a máquina. E tenho 3 tipos de modelo TCSC que eu vou comentar, tá? Um vai ser o modelo apenas com controle de potência, tá? Então aqui ele está
importando que o fluxo de potência ativa na linha, comparando com uma potência ativa de referência, tá? Passando por um controle PI, né? KP e KI, aqui é um ganho e aqui é um integrador, os seus ganhos proporcional e integral, tá? E sai aqui a reatância do TCSC que ele exporta lá para o modelo do TCSC do Anatem. Depois a gente vai simular um modelo 12, que seria um modelo, tá vendo? O mesmo modelo de controle de potência, porém com um sinal adicional aqui, que é o que? Um estabilizador, que está lendo a velocidade da máquina, tá vendo? Ele está lendo a velocidade da máquina que está nesse local de medição aqui, que a gente pode olhar lá. E tá o que? Ele vai servir para estabilizar alguma oscilação aqui presente nesse sistema, tá? Que obviamente esse estabilizador, essa malha aqui de baixo já foi devidamente e corretamente projetada para amortecer algum modo instável ou algum modo mal amortecido que havia nesse sistema, a gente vai ver. E o terceiro modelo, que é o 13, é o modelo acho que só com estabilizador, né? Olha lá, apenas com o estabilizador, ou seja, o TCSC cumprindo apenas uma função de estabilizador sem controle da potência, tá? Então esses modelos estão aqui no arquivo STB, tá? Aqui no CDU, tá? Aqui eu tenho aquele regulador de tensão da máquina 1. Aqui eu tenho apenas aquele bloco entrade para dar da máquina 1 para poder mudar o despacho lá da máquina 1, né? Dar esse evento no PMEC, dar uma entrada aqui lá no DEVT. Aqui é o modelo 11, 12, 13 que a gente viu, o TCSC com controle apenas de potência, ele com controle de potência e estabilizador, que é o modelo 12, e o 13 é só como estabilizador, tá? Operando só como estabilizador. Tá? Então você vê que é interessante que o TCSC tem, assim como o SVC, ele pode ter essa função de receber uma malha estabilizadora e estabilizar o sistema, tá? Então aqui eu tenho já preparado os 3 casos, né? Apenas aqui está comentado usando o modelo 11 ou o 12 ou o 13. Então aqui eu tenho um local de medição, aquela frequência lá é o da máquina 1, né? Então aquele estabilizador está olhando a frequência da máquina 1, tá? E aqui o circuito AC certamente que é o local de medição aqui para o controle de potência, né? Você tem aqui no modelo que tem controle de potência, olha só, importe FLXA, e você tem que dar um local de medição desse fluxo de potência ativa. Qual o local que ele vai importar esse fluxo de potência ativa? Desse local de medição aqui dado por esse DLOC, ó, que é o que? Um circuito AC, qual? O que vai da barra 2 para 4 e o circuito 1. Da barra 2 para 4, circuito 1 só tem esse aqui. Ou seja, ele vai medir justamente a potência nesse circuito aqui, da barra 2 para 4, circuito 1, que é onde está o TCSC. Então é a potência que passa aqui no TCSC, é esse 500 aqui, tá? Inicialmente, o Anatem vai inicializar com esse valor, tá? E depois, ao longo da simulação, ele pode, né, variar, dependendo do evento. Então, aqui tem algumas variáveis do TCSC, né, reatância do TCSC, aqui acho que só tem essa variável, tem alguns fluxos de potência ativa em todas as linhas, né? Na linha 1, 2, na 2, 3, na 2, 4, na 4, 3, ou seja, em todas as linhas desse caso, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 4, 3, né? Todos os fluxos de potência aqui. E a reatância do TCSC que está da barra 2 para 4, número de circuito 1. Simular 10 segundos com passo de integração de 1 milissegundo, tá? Uma frequência de plotagem de 5 pontos. A cada 5 pontos calculados ele plota um lá. Tá ok? Então, vamos simular esse primeiro exemplo, E qual que é o evento aqui, o DEVT? Ele vai ser o que? Um degrau no CDU, né? Um TCDU, em tempo igual a 1 segundo. No elemento 2, ou seja, no CDU 2, tá? Que é aquele CDU lá que só tinha o
PMEC, lembra? Então, aqui ele vai dar um aumento absoluto de 0,1, né, na potência que está sendo transmitida, tá? 0,1, ou seja, 10%, né? Então vai passar de 1000, que estava lá, né, naquela máquina, vai para 1100, né? A gente espera isso. Bloco 1, porque o bloco 1 é justamente aquele bloco entrade, lá do modelo 2, tá? Bom, então, vou simular esse caso aqui. Opa, deu um errinho aqui. Antes de rodar, eu só preciso corrigir um detalhe aqui, que os dados de CDU, eu tinha colado eles depois do DMAC, do comando DMAC, mas eles precisam obrigatoriamente vir antes do DMAC, né? Então, deixa eu colar aqui em cima. Pronto. Beleza, agora vai funcionar. Então o fluxo aqui no circuito, você vê que o gerador está gerando aqui 1100, né? Aqui ele ainda não entrou em regime, mas teria que simular ainda mais tempo. Mas tá aqui gerando seus 1100, né? Praticamente em regime aqui. E na linha, quer dizer, então aqui está passando 1100, certo? Agora vamos ver qual a distribuição que está na linha superior na linha superior e nessa parte inferior que está o TCSC. Então, na linha superior, que é essa azul, o fluxo está em torno de 600, né? 600 megawatt. E o fluxo no TCSC, de fato, ficou controlado lá em 500. Então, o controle de potência está ativado e de fato ele está controlando o fluxo em 500, ele manteve o fluxo em 500. Então você teve um aumento de 100 megawatts aqui na usina e o TCSC, o modelo dinâmico dele lá na Anatel, está controlando em 500, manteve os 500 e os 600 então não dividiu metade para cada lado, né? Que é o que aconteceria se você tivesse duas linhas com mesma impedância aqui, né? Duas linhas idênticas. Mas o TCSC obrigou que esse excedente todo de geração passasse pela linha de cima, tá? Por esse circuito. Então ele controlou a potência ativa, variando a reatância do TCSC, tá? Vamos olhar aqui o gráfico da reatância do TCSC. Tá lá. Então a reatância mudou aí de -2, né, para um novo regime de em torno de 1.2 aí, menos 1.2, né? Justamente para permitir esse controle, tá? Ok, então vamos passar agora para o caso que a gente vai simular um modelo que seria esse segundo aqui, né? Que é o modelo do TCSC com controle de potência e com estabilizador também na malha, para tirar aquele modo instável que a gente observou na primeira simulação, né? Então, simulando. Só que agora não se precisava simular tanto tempo, né? Mas tudo bem. Vamos ver a potência elétrica e potência mecânica. Você vê que a potência... Agora a potência elétrica subiu, né, no gerador, só que de uma maneira bem mais, né, sem oscilação, bem mais estável, né? Quer dizer, bem menos oscilatório. Então, observando o fluxo no gerador, na linha superior e no TCSC, nós vamos observar que, além do mesmo efeito de controle anterior, né? Além do mesmo efeito de controle anterior, a gente ainda teve aí um sistema muito melhor comportado, né? Olha lá, os 1100 do gerador, na linha superior
em regime permanente aqui está 600, né? E está controlado em 500 no TCSC. Então essa é uma situação ideal, né? Mas interessante, onde além do controle da potência, você tem ainda aquele modo que estava oscilatório sendo estabilizado, né? A gente pode até depois olhar no PACDIN esses dois casos para ver o modo, o amortecimento daquele modo, qual modo que era e o amortecimento dele. E por fim, o TCSC apenas com como estabilizador, ou seja, sem controle de potência. Então a potência vai se distribuir conforme a lei natural dos circuitos. Ele não vai variar a sua reatância para controlar a potência, né? Ele não está com essa malha. Esse modelo 13U não tem essa malha de controle de potência, mas tem só aquela malha de estabilização, que pega a velocidade, né, o ômega da máquina 1, e dá um sinal para a reatância do TCSC, de saída para a reatância do TCSC. Então aqui eu posso colocar menos tempo, né? Eu vou colocar só os 10 segundos mesmo. Potência mecânica e potência elétrica no gerador, ok? E a distribuição dos fluxos ficou dessa forma. Quer dizer, agora com acréscimo de 100 megawatts lá da geração, quer dizer, as linhas, elas, cada uma ficou com 550, né? Então o fluxo, o excedente que foi gerado aqui foi distribuído igualmente nas linhas, porque ele manteve, né, essa linha que estava com 4%, essa daqui 6 menos 2 também dá 4%, resultante aqui, né, com a reatância que estava em regime permanente. Então as linhas tinham a mesma impedância em regime permanente, a mesma impedância, né, mesmos parâmetros. Então o excedente se dividiu igualmente entre as duas linhas, né? A gente observa aqui, sem controle de potência, né? O TCSC não estava controlando a potência em 500, não havia essa malha de controle ali habilitada, tá? Então acho que do TCSC, deixa eu ver a reatância do TCSC, vamos plotar. Então ela variou dessa forma, né? Só que você vê que ela sai de 2 e retorna para o valor de 2, né, de regime. Então ela só atua transitoriamente, a reatância só muda transitoriamente para estabilizar a oscilação. Mas em regime ela volta para o valor que estava anteriormente. Vamos pegar aquele caso, aquele primeiro caso, que era estável, porém bastante oscilatório, e vamos observar no PACDIN. Então exportei para o PACDIN. O PACDIN já linearizou todo o sistema. Vou calcular aqui a QR para calcular os polos. Vou mudar a escala aqui. Ah lá, tem um alto valor aqui que está com amortecimento menor que 5%, né? Tá vendo? Essa é a reta vermelha de amortecimento 5%, que tivesse abaixo dela, né? Aqui ela estaria com mais amortecimento do que 5%, e ele está com amortecimento de, se botar o mouse em cima, 3,4. É esse modo de frequência 7,3 radianos por segundo. Pode olhar aqui na lista também, ó. Então você tem esse modo aqui, ó, que está com essa frequência aí de 7,3, a frequência de 1,16 Hz, e que está com amortecimento baixo lá, 3,43%. Por isso que estava daquela forma oscilatória, muito oscilatória, né? E o próprio PACDIN foi usado para projetar aquele estabilizador. Eu não vou entrar em detalhes de projeto de estabilizador no PACDIN agora, porque aqui no momento não é o objetivo. Mas o PACDIN faz o projeto desse estabilizador aqui, tá? Ele consegue fazer o projeto. Então, até a próxima.